nem a dor, nem a perseguição, nem a injúria, nem a difamação. Nada pode cancelar a verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus já preparou. Diga, está pronto para mim, para aqueles que o amam. O mundo invisível é muito mais real do que tudo aquilo que a gente vê. E nesse mundo invisível está consumado. O resto é temporário. E nós estamos vivendo uma grande oportunidade de aprender a viver no Espírito. A pensar de forma espiritual, sentir de forma espiritual, agir e reagir de forma espiritual. Você pode se sentar e abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. Rompendo em fé. Quantos hoje estão aqui e sentem no coração que precisam romper em fé? Senhor, eu preciso romper em fé. Descobri esses dias. Senhor, preciso romper em fé. Entrei em pânico, socorro. Minha fé está fraca. Quantos aqui sentiram de domingo para segunda que faltou um pouquinho de fé? O coração acelerou, parecia que nem era crente, né? Tanto de mensagens que eu recebi de pessoas que foram para o hospital, queridos. Crise de pânico, nervoso, medo. Mas eu enxerguei e estou enxergando em tudo isso uma oportunidade de aprendizado tão grande. Porque se você acha que isso é tribulação, você não imagina o que está por vir. E se as tuas emoções forem fracas, e se a tua cabeça for fraca, e se a tua fé for fraca, você não vai aguentar. É só um teste. Aproveita. Se levanta no Espírito. E começa a pedir: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me mostra a tua visão. Espírito Santo, seja comigo como foi com Josué. Todos os grandes guerreiros do Antigo Testamento venciam porque estavam cheios do Espírito Santo. Não era normal aquela coragem, era uma coragem sobrenatural. Esse tesouro está em vasos de barro. Mas o tesouro é muito mais forte que o barro. Ah, Deus, eu não aguento não, isso aí é demais para mim. E é mesmo. Mas é para esse tempo que Deus escolheu avivar você. Foi nesse tempo que Deus escolheu e te atraiu para te mostrar como Ele é poderoso e como Ele é capaz de governar o teu interior, conduzindo os teus pensamentos, sentimentos, vontades, revelações, convicções. Visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, versículo 1, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usando de engano, nem torcendo a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus.
Preste atenção. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o Deus deste século, o Deus desta era, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A resistência das pessoas nesses dias para compreender princípios faz parte de uma cegueira espiritual que resiste à revelação da verdade. Nada tem a ver com política. Tudo tem a ver com a clareza do evangelho que se manifesta através da justiça. É espiritual. Mas Paulo, enfrentando um momento parecido e falando sobre uma cegueira espiritual diferente, daqueles que não tinham a revelação da pessoa de Cristo e da nova aliança, ele diz que o Deus deste século é capaz de cegar o entendimento, diga, cegar o entendimento, daqueles que não têm a revelação de quem Deus é, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. E quando eu estou falando sobre isso, por favor, apesar do momento em que a gente está vivendo, eu não estou falando de política. Qualquer um dos partidos pode ficar cego no entendimento. E quando que você fica cego no entendimento? E eu estou trazendo, contextualizando exatamente para o que a gente está vivendo, porque eu tenho certeza que todos nós aqui fomos afetados de alguma maneira. Ou por alguém que resolveu brigar com a gente por causa das coisas que a gente disse ou postou. Ou porque, enfim, a atmosfera é uma atmosfera de violência. E a partir do momento que eu permito que o meu coração perca a fé em quem Deus é, eu começo a deixar que o diabo segue o meu entendimento a respeito do evangelho, que diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, independente das escolhas dessa pessoa. Eu tenho que amá-la como eu me amo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Somos pessoas espirituais. Mas a partir do momento que a gente começa a perder a fé naquilo que nós não vemos, começamos a entrar em pânico. E o medo milita contra a sua fé. E na hora que isso acontece, você começa a se inflamar. E quando você percebe, você está agindo como um pagão, como um ímpio. Odiando, xingando, ofendendo. Mas se essa guerra é uma guerra espiritual, você acha que você vai vencer com armas carnais? Então, qual é a estratégia de Satanás? Te fazer esquecer a tua identidade. Te fazer esquecer o que está escrito. Para que as tentações te vençam. E chega um momento que você nem se reconhece mais. Mas no momento em que você se entrega ao pecado do ódio, você abre uma brecha muito grande. E é nesse momento que a gente começa a perder a batalha. E Paulo está dizendo que apesar de todos os confrontos, que a ignorância e a falta de entendimento possam nos gerar, ele diz, não pregamos a nós mesmos. As pessoas não estão resistindo a pessoas. Elas estão resistindo a princípios, que são princípios do reino. E nem elas entendem por que elas não querem aquilo. Mas existe algo cegando o entendimento daqueles que não conhecem a revelação do Evangelho de Cristo. Venceremos com clamor, oração e amor. Amor. E Paulo diz o seguinte: Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Pois Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder a tudo excede e provém de Deus e não de nós. Quebrantamento. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, de tudo que a gente
imaginava que ia acontecer, para a gente perceber que não é sobre nós. E que certamente existe mais um nível de quebrantamento, de humilhação, de consagração, de santificação, para poder se levantar e combater numa guerra espiritual. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas nunca destruídos. Trazendo sempre sobre o nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também seja revelada no nosso corpo mortal. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E ele está falando sobre o sacrifício de ser espiritual, para que a glória de Deus se manifeste e transborde sobre todos. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Diga, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, 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 dia após dia, dia após dia, noite após noite, culto após culto, renovados, 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 pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Como eu vou vencer? Fixando os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Chegou o tempo de romper em fé. Chegou o tempo de romper em fé. Chegou o tempo de romper em fé. E a gente só entende o que é romper em fé quando a gente é provado lá fora, não aqui no culto. A fé prática é a habilidade espiritual de lidar com dilemas do dia a dia que antes te apavoravam, que antes tiravam seu sono, que antes te faziam brigar com seus parentes, que antes te fazia entrar no Instagram e começar a escrever um monte de bobagem. Mas você percebe que está rompendo em fé, quando aquilo que é temporário não te governa mais. Você está em outra sintonia. Abra sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 4. Porque existe um caminho para romper em fé. Seremos tentados, seremos aprovados e entraremos em uma nova fase. Quem crê nisso? Seremos tentados, seremos aprovados e entraremos em uma nova fase espiritual. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães.
E a primeira tentação vem quando você tem medo de passar fome. E eu conversei com muitas pessoas esses dias com medo da fome. E o medo da fome, se você não estiver cheio do Espírito Santo, como Jesus estava, logo após o seu batismo, a sua preocupação com a fome e até a sua fome pode te fazer entrar em desespero ao ponto de esquecer o que está escrito. Mas ele imediatamente disse: está escrito. E o que está escrito é mais forte do que eu sinto, é mais forte do que a falta que eu sinto, é mais forte do que o medo que eu sinto, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem. Tem pessoas que justificam suas atitudes impetuosas. Ai, mas eu estou passando fome. Aprenda a viver pelo Espírito. Aprenda a viver pelo Espírito. Vencendo as tentações e se graduando com a aprovação que vai te conduzir a um tempo de milagres, a um tempo de romper sobrenatural, a um tempo onde você vai transbordar do poder de Deus, porque nada mais vai te abalar. Nada. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo olhou e decidiu levar ele à cidade santa, colocou ele na parte mais alta do templo. E ele disse assim: se és mesmo o filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Testando o ímpeto de ter razão. E às vezes as pessoas querem te provocar justamente para te desestabilizar. Você é mesmo filho de Deus? Se joga daqui. Se ele fosse imaturo, e muitas vezes o diabo está apostando na tua imaturidade, ele teria pulado. Ah, é? Quando a gente sente raiva, ódio e medo, a gente fica irracional. E o maior problema de ficar irracional é que você se esquece daquilo que governa o invisível. E por isso o visível também. E na hora da tentação, você não consegue vencer. Mas Jesus disse: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Guiado pela palavra, guiado pelo Espírito, guiado pelo sobrenatural. E o diabo olha e diz: então vou te levar a um monte alto e vou te mostrar todos os reinos do mundo. E aí vem o poder, a vaidade. Agora eu vou conseguir derrubar ele. Ele gosta de ter razão, eu vou provocar, eu vou fazer ele sair do sério. Isso é o que o diabo faz com a gente. Se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, tudo isso te darei. Se você não tem maturidade espiritual, se você tem uma alma governada por sentimentos carnais, nessa hora você entra em crise. E você começa a negociar princípios com qualquer pessoa que te ofereça qualquer coisa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Negociar princípios diante de qualquer pessoa que te ofereça qualquer coisa. Mas Jesus olha e diz: retire-se, Satanás. O meu caráter não está à venda. A minha vida em Deus não está à venda. Os meus princípios não estão à venda, não estão em discussão. Afasta-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O que aconteceu em seguida? O diabo deixou. O diabo não consegue resistir muito tempo à palavra
de Deus. Você precisa mergulhar nas Escrituras e aprender sobre a Bíblia se você quer ter vitória nas batalhas espirituais que você já enfrenta todos os dias, mas você se acostumou a perder. E de repente você olha essa tentação e você fica pensando: por quê? Logo Jesus. Por que ele precisava passar por isso? Era como uma chancela nessa dimensão, para que a parte humana dele pudesse nos ensinar o que é ser cheio do Espírito Santo e resistir às tentações que todo ser humano passa. E exatamente como acontece com a gente, na hora que ele venceu as tentações através da palavra declarada, diga palavra declarada, o diabo fugiu e os anjos vieram servi-lo. Consegue imaginar isso? Você vai experimentar isso porque você vai começar a vencer as tentações. Você não vai mais se acomodar com uma mentalidade derrotista. Oh vida, oh céus, esse é meu temperamento, é que eu sou sanguíneo, é que eu sou melancólico, é que eu sou fleumático, é que eu sou colérico, quando eu vi já foi, matei. Não. As suas desculpas só servem para pessoas que têm uma alma carnal, que vivem uma vida limitada àquilo que se vê e àquilo que se ouve. Quando Deus olha para você, Ele vê você vencendo cada um dos desafios e quebrando todos os paradigmas que as pessoas te disseram que você ia ter que suportar a vida toda por causa do teu temperamento, por causa da tua personalidade, por causa do seu jeitinho. Não. Pedro prova isso. Porque ele foi ativado espiritualmente. Ele se permitiu ser quebrantado. Ele se permitiu ser transformado, ser discipulado. E por causa disso, ele se tornou outra pessoa. Irreconhecível. Guiado pelo Espírito. A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo em Cristo, recebemos uma nova paternidade. Deveríamos ser parecidos com o nosso Pai. Nosso Pai eterno. Mas você precisa romper em fé para viver isso. As pessoas que já te conheciam vão ter que te conhecer de novo, porque elas vão olhar e falar: quem é você? Você nunca fez isso? E você vai falar como Paulo: já não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. Imediatamente depois que ele venceu as tentações, ele começou o ministério. E no decorrer desse capítulo, a Bíblia começa a dizer que ele começa a pregar. Isso significa que existem grandes desafios ministeriais preparados para a sua vida, logo que você vencer essas tentações e passar desse nível e alcançar a maturidade espiritual, de viver pela fé, viver pela fé, viver pela fé, conduzido pelo Espírito Santo, não pelas tuas emoções. Jesus imediatamente recebeu o direcionamento de Deus para escolher os seus primeiros discípulos. E a Bíblia diz que depois de cheio do Espírito Santo, vencido as tentações com o poder da palavra, ele começa a ensinar o povo. E olha o que fala no versículo 23. Uma grande multidão o esperava. Diga: uma grande multidão me espera. Logo após eu vencer todas as tentações. O Senhor está te chamando para um novo nível. É um novo nível. Versículo 23 fala que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. E, o que está escrito aí?
curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Quando que isso aconteceu? Quando ele venceu a si mesmo. Quando ele provou vencer os impulsos, as vaidades, tudo aquilo que podia surgir durante aquele debate com o diabo. Ele venceu a fome. E de repente ele começou a fluir com autoridade, fluir com autoridade e poder. As notícias sobre ele começaram a se espalhar a toda a Síria. O povo começou a trazer todos os que sofriam de vários males, desde atormentados, endemoniados, loucos, paralíticos, todos os tipos de doentes. Consegue imaginar isso? Essa era a missão de Jesus, por isso aconteceu isso. Ei, queridos, essa é a sua missão também. Porque quando ele instruiu os discípulos, ele disse: vocês vão pregar a mensagem do Evangelho do Reino, expulsar os demônios, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Só isso que ele falou para a gente fazer. Mas se a gente quer seguir os passos de Jesus, a gente tem que vencer as tentações. Primeiro a gente tem que fazer nossa confissão de fé, nosso posicionamento. A gente precisa receber o Espírito Santo. A gente tem que estar instruído na palavra. A gente tem que vencer as tentações e começar o ministério. Eis-me aqui, Senhor. Você quer romper em fé? Veja o que te espera. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região de outros lados do Jordão. Uau! E Jesus saiu pregando as boas novas, pregando aquilo que é eterno, pregando aquilo que não muda. Você acha que eles não tinham sofrimentos, eles não tinham medo, eles não tinham dilemas, eles não tinham guerra, eles não tinham disputa política, disputa de poder? Eles não tinham um governo ímpio? Tinham. Mas Jesus estava pregando as boas novas. Jesus estava conduzindo a mentalidade daquele povo para aquilo que é eterno, para aquilo que não perece, para aquilo que, na verdade, governa o que os olhos veem. Caminhando e pregando, curando todas as enfermidades, todas as doenças entre o povo. E o poder fluía, e o poder fluía. E ele mostrava com as suas pegadas no caminho como deveríamos caminhar. As notícias se espalhavam e ele continuava fazendo aquilo que ele devia fazer, pregando as boas novas do reino de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios. E as pessoas começaram a trazer todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos. E ele não se assustava com nada disso, porque ele já tinha vencido o pior. Ele mesmo. Quando a gente passa por situações difíceis, em que parece que todos os nossos, entre aspas, fantasmas vêm à tona. Deus está nos dando uma oportunidade de perceber aquilo que a gente precisa vencer e não se conformar. Justamente porque existe uma multidão te esperando. E eu quero que você creia nisso, porque você não precisa ser alguém famoso para alcançar uma multidão. Muito pelo contrário. Se você ganhar uma pessoa para Jesus, e impactar a vida dessa pessoa com o teu estilo de vida, daqui a um tempo essa pessoa ganhou toda a família dela. E todos que ela ganhou, ganharam os amigos e familiares deles. E dentro de alguns anos você alcançou uma multidão, impactando uma pessoa.
Talvez as tentações que você está enfrentando nesses dias sejam justamente a última fase do seu romper em fé. Quando ele foi tentado, o ministério dele estava muito próximo. Poucos dias depois, ele estava com uma multidão à sua frente, transbordando a autoridade, manifestando o poder do reino de Deus. Eu quero que você olhe para as tentações e olhe para as dificuldades e diga: essa breve e momentânea tribulação terá eterno peso de glória. Seremos aperfeiçoados, testados e aprovados, porque o Senhor está nos conduzindo para um novo nível. Não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, isso é só pretexto. Tem a ver com o teu chamado. O teu chamado que é para a vida eterna. O teu chamado que é para dar vida eterna a milhares de pessoas que precisam conhecer o Cristo que você conhece. Nessa noite, o Espírito Santo encheu o meu coração com o discernimento e a autoridade no Espírito para ministrar entendimento profético na tua mente e nas tuas emoções, para que você se torne inabalável. Consegue imaginar o apóstolo Paulo preso de madrugada, açoitado, espancado, injustamente, começando a louvar o Senhor? Só uma pessoa inabalável consegue fazer isso. E a história de vida dele mostra que ele não era nem um pouco equilibrado. Impulsivo, reativo, defensivo. Mas como que agora ele estava inabalável? Adorando aquilo que não muda, aquilo que não perece, adorando ao Senhor na sintonia da eternidade, aonde nada do que a gente vê aqui importa. Mas no momento em que ele conectou com a eternidade, ele trouxe a manifestação do invisível para o visível, cadeias se quebraram e ele foi completamente liberto. Porque quando você conecta com aquilo que você não vê, você começa a alterar as coisas que você vê. Por isso, quando eu oro por um enfermo, ele é curado, porque eu conecto com a realidade espiritual de que está consumado, e no espírito ele já está completamente restaurado, e no momento que eu conecto com isso e trago, isso se manifesta na carne. Deus quer te despertar espiritualmente para um outro momento. Aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem exatamente o que está diante de nós. Apocalipse fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso, Daniel fala sobre isso, Joel fala sobre isso. Mas o Senhor quer te provar que você pode ser inabalável, ao ponto de adquirir uma estrutura emocional sobrenatural. Quantos aqui querem isso? Fica de pé no seu lugar. Senhor, eu quero ser inabalável. Senhor, eu quero adquirir uma sabedoria que ultrapassa os meus impulsos e as minhas reações, surpreendendo o diabo todas as vezes que ele vier na minha direção dizendo: está escrito. Ele reina sobre tudo, sobre todos, sobre toda a terra. Está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cuja palavra de Deus é respeitada e os princípios do evangelho do reino são honrados. Está escrito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos,
eu ouvirei e sararei a sua terra. Está escrito. Nessa noite, você pode adiantar e acelerar muito do que vem acontecendo, discernindo quais são as tentações que você precisa vencer e decretando nessa noite que estão vencidas. Talvez o diabo já tenha feito todas essas provocações com você e você não respondeu. Essa noite você pode responder, está escrito.